Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E já que estamos entrando no mês de outubro, ainda não é outubro, né? Porque esse vídeo tá sendo no último dia de setembro, mas enfim. Mas enfim, outubro, mês do Halloween, tudo mais, dia das bruxas, então por que não fazer um especial de terror aqui no canal? Trazendo apenas vídeos com uma temática que remete ao terror e coisas desse tipo. E pensando nisso que eu vou trazer hoje os momentos mais bizarros e assustadores nas HQs da Marvel e da DC. E assim, apesar de eu ter falado que vão ser momentos bizarros e assustadores, alguns desses momentos não necessariamente vão ser de terror no sentido de dar medo, e sim no desconforto ou coisas desse tipo, sabe? E seguindo nessa lógica, a primeira coisa que eu vou citar nesse vídeo aqui é a morte da namorada do Kylo Ren. Essa talvez seja uma das mortes mais impactantes de todos os quadrinhos. Não só pelo que ela representa, mas também o que ela acabou causando depois. E bom, a cena do Kylo Ren encontrando o corpo da namorada é uma das coisas que mais marcaram esse Lanterna Verde. Já que ao retornar para o seu apartamento, ele acaba passando um bilhete, falando que tinha uma surpresa na geladeira e que era para ele dar uma olhada. E ao abrir a geladeira, ele acaba se deparando com o corpo da sua namorada, que foi colocado lá por um vilão conhecido como Major Força. E essa cena acabou impactando tanto o Kylo que ele começou a levar o seu trabalho como herói mais a sério. Não que ele fosse um herói desleixado, coisa desse tipo, mas depois disso ele se tornou alguém um pouco mais sério. Inclusive, essa morte acabou dando nome a um evento conhecido como Mulher na Geladeira. Que, resumindo basicamente o que é esse efeito, é quando basicamente a namorada de um super-herói acaba morrendo de uma forma que impulsiona ele a se tornar um herói mais digno, vamos dizer assim. E não por uma HQ da Marvel, que é uma das HQs acho que mais famosas do Deadpool de longe, é a HQ Deadpool Mata o Universo Marvel. E essa HQ em especial daí, o tom dela é um tom um pouco mais sombrio, que é estranho se tratando de uma história do Deadpool. Não que o Deadpool não tivesse histórias sérias antes, ele tinha, tá? Só que é como eu falei, as histórias eram sérias, e não sombrias como essa. E a história é chocante por si só, porque ela apresenta um monte de personagens que são amados e queridos pelo seu público, sendo mortos de formas muito esquisitas e às vezes brutais. Principalmente no caso dos X-Men e do Quarteto Fantástico, o Deadpool não pegou nem um pouco leve com eles. A própria motivação e conclusão dessa história é toda bizarra também. Ela acabou ganhando duas outras continuações, mas essas continuações são mais leves e sem esse clima sombrio que essa primeira teve. Que no caso seriam respectivamente Deadpool Mata Clássicos Literários e Deadpool Mata Deadpool, que inclusive eu tenho uma HQ dessa da Tropa Deadpool, que faz parte dessa saga e tal. Essa não é a única HQ que tem essa temática, afinal já tivemos a do Justiceiro bem antes dessa do Deadpool, mas como dito antes, essa história ainda tem um final chocante, que eu pretendo ainda fazer um vídeo resumindo ela, quem sabe nesse mês ainda. Então se vocês quiserem ver eu resumindo essa história, não se preocupe, eu vou resumir sim aqui no canal. Falando agora mais sobre a DC, nós temos a HQ da Piada Mortal, que deve ser uma das HQs mais clássicas, não só do Batman, mas da DC. E a história em si tem vários momentos bizarros e até mesmo assustadores mesmo. Mas um momento específico que eu quero colocar aqui na lista é o momento em que o Gordon está sendo torturado. Que além de ele estar nesse estado, a situação toda piora quando ele entra no túnel criado pelo Coringa. Em que lá o Coringa acabou colocando fotos e imagens de coisas que ele tinha feito com a Bárbara Gordon. Que vale lembrar, foi nessa história em que o Coringa deixou a Bárbara Gordon paraplégica. Que eu acho que deve ser o momento mais famoso de toda a HQ, né? O momento que ela leva um tiro, fica paraplégica e o Coringa começa a torturar ela. Que é outro momento bastante impactante e chocante na HQ. Voltando pra Marvel, só que dessa vez no universo Ultimate, mais especificamente o antigo universo Ultimate, não o novo, nós temos uma saga que eu já falei aqui no canal, o impacto que ela teve no universo Ultimate, tanto positivo quanto negativo, ênfase no negativo, tá? Porque ela teve muito mais impacto negativo, mas enfim. Essa saga é cheia de momentos darks e sombrios, mas os dois momentos que eu quero ressaltar aqui é, primeiro, a morte da Vespa, em que ela é morta pelo Blob, que simplesmente devora o corpo dela, e logo em seguida ele é morto pelo Jaqueta Amarela, que acaba arrancando a cabeça dele com uma bocada em forma de vingança para a Vespa. E é a morte do Doutor Estranho, que além de ser uma das mortes mais bizarras que tem no universo Marvel, também é uma das mortes mais idiotas que já teve no universo Ultimate. É sério, ele morrendo, sendo enforcado pela própria capa é ridículo, velho. Ridículo, ridículo, ridículo. Tipo, não tem desculpa, o cara literalmente foi enforcado pela própria capa. Mas apesar de ridículo, também é uma morte bastante brutal. E ainda falando do universo Ultimate, mas dessa vez em outra história, nós temos a história em que o Wolverine acaba descobrindo o lance amoroso em que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio tinham. E antes que vocês me perguntem se no universo Ultimate, assim como no universo padrão e no cinema eles são irmãos, sim, eles são irmãos. Olhando pra trás, o universo Ultimate não era tão bom quanto a galera lembrava, mas enfim. E no padecer, durante a saga A Noite Mais Densa, saga essa que é bem sombria por si só, ela tem um dos momentos mais sombrios de toda a DC, que no caso é a morte do Mão Negra e de sua família, em que o Mão Negra, que é um dos vilões do Lanterna Verde, simplesmente faz um massacre na casa da família dele e logo depois se mata. Assim transformando ele no primeiro membro da Tropa dos Lanternas Negros, que basicamente representa a morte no universo DC. Ou melhor, é uma das representações da morte do universo DC, porque a DC tem várias representações de morte. E falando em morte, eu não poderia deixar de falar uma das sagas mais famosas de toda a Marvel, e que a DC recentemente também tentou fazer uma saga igual. Que no caso da Marvel é Zombie Marvel, e no caso da DC é DC Ascendant. E apesar de Marvel Zombies ter vários momentos um pouco mais humorísticos, vamos dizer assim,
A saga dos zumbis também possui vários momentos não só assustadores, mas como também desconfortáveis de ler. Como, por exemplo, o Peter matando a Mary Jane e depois a Tia May. E, é claro, o momento do Pantera Negra sendo preso no porão pelo Hank Pym e tendo um pedaço do seu corpo arrancado de vez em quando para que o Hank Pym não sentisse fome. E apesar do DC Assist não ter um momento tão perturbador quanto esse, ainda assim é assustador pensar em que um mundo em que existem super-heróis, esses heróis se transformaram em criaturas perigosas e extremamente violentas. E para finalizar, falando aqui um pouco sobre Marvel Ruínas. Muitos não sabem, mas Marvel Ruínas foi feito para meio que ser um contraponto a Marvel Marvels, e que em português ficaria como Maravilhas. E Marvel Ruins é uma HQ que é conhecida como uma HQ que pegou pesado demais na hora de fazer o seu universo alternativo. E aqui são vários as coisas que acontecem com os heróis e momentos perturbadores aqui nessa HQ. E é Mercúrio tendo seu braço e perna arrancado, é Homem-Aranha que pega uma doença de pele que vai matando ele aos poucos, é Queen Zet explodindo matando o herói, Hulk virando uma massa de câncer viva, é Surfista Prateado sofrendo morte brutal, Johnny Blaze sendo um dublê que botou fogo na própria cabeça, e o Thor não existindo nesse universo, mas sim um mendigo drogado. Enfim, os personagens da Marvel aqui sofreram mortes extremamente brutais. E os que sobreviveram se tornaram pessoas bem odiosas e impossível de você, vamos dizer assim, gostar. Tanto é que essa HQ é uma das HQs mais bad vibes que a Marvel já fez. Mas é como dito no final da história. Dessas ruínas podiam ter surgido maravilhas. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já for inscrito aqui no canal, entre no nosso servidor do Discord. Se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do ViPix no comentário fixado. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!